Nós se fala o telefone. Não, vou esperar a Isaías. Guardar. Vem, Isaías, volta. Deixa eu pegar mais bolsa. Eu vou deixar aqui, porque se ele cair aí... Volta, 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 Bruno, volta. Por quê? Volta. Eu vou voltar. Vai, Clarinha. Beijo, tia. Tchau. Dá, Bruna. Ai, meu Deus, eu vou entrar dentro do... Vai, moça. Que bolsa é essa? Calma aí que eu vou descer pra falar com você. Anda, que não vai dar tempo, não. Não, vai ser duas pretas aí, não. 3, 4. Peraí, amigo, já botou? Já. Vai, leva. Essa aí é velha. Ai, não vai... Aquela roda vermelha.